Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, é claro, vamos continuar aqui com as nossas análises dos capítulos do mangá de Boruto to Blue Vortex, indo então para o 7º capítulo, na qual, senhoras e senhores, teremos sim, de fato, Boruto versus Mitsuki, fora também algumas outras revelações e tudo mais. Só que é claro, antes de eu começar a comentar tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem o like e se inscrevam no canal. E claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. E então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente começa basicamente com esse capítulo 7, intitulado O Paradeiro do Sol, basicamente com um monólogo dos pensamentos do Mitsuki, que se considera como a lua que prevalece na escuridão. Mas como a lua, ele não é capaz de brilhar por si próprio. E é justamente por isso que ele necessita do seu sol. Enquanto houver um sol como o Kawaki, bom, era o Boruto, mas todo o jutsu da Ada basicamente inverteu os papéis entre Boruto e Kawaki. Acaba que o Kawaki se tornou o sol que ilumina o Mitsuki, que também vai brilhar como a luz da lua que ilumina a escuridão. Ele sente o significado da vida, que ele pode viver e continuar. E essa é a primeira vez que ele consegue pensar assim por conta do Kawaki, por mais que seja do Boruto, né? Quando a gente volta pro cenário atual, o Kawaki, que foi desmaiado basicamente pelo Mitsuki no capítulo passado, que desesperadamente furioso e com raiva do Boruto parte basicamente para cima dele já no seu modo Sennin. O próprio Boruto manda ali as shurikens, que bom, em Naruto e universo de Boruto não tem utilidade nenhuma geralmente, porque sempre é uns alvos. Mas o Mitsuki bloqueia tranquilamente ali os golpes com algumas serpentes de chakra que ele cria e que ele também usa para avançar na direção do Boruto, que tranquilamente desvia de todos esses golpes, fora também utilizando ali o seu Hiraishin no Jutsu, o Jutsu do Deus do Trovão Voador. Ele se teletransporta para uma árvore que está nas costas ali do Mitsuki. Quando ele mesmo pergunta ao seu amigo o que aconteceu com Kawaki, já que ele achava que seria o seu irmão que iria ali cuidar de toda essa situação, o Mitsuki dá uma explicação bem por cima, dizendo que o Kawaki não importa agora, pois as coisas são assim do jeito que estão agora, pois ele será o oponente do Boruto. A gente vê o Shikamaru, que basicamente explica pro Boruto entender a situação, que o Mitsuki usou o veneno dele de cobra para deixar o Kawaki inconsciente, e agora parece que ele tá tentando fazer o mesmo com o Boruto para impedir ele de manifestar a sua forma Otsutsuki. Ele que não está procurando em si um combate direto. O próprio Boruto, que ouve todas essas informações quando provavelmente tenta evitar um conflito direto com o melhor amigo dele, muito provavelmente. Enquanto o Mitsuki começa a compreender ali a força do Boruto, dar conta daquele tal Cold, que pelo amor de Deus ele só apanha ou só é diminuído pelos outros e tudo mais, mas ainda é um feito que de fato torna ali o Boruto sozinho alguém que está no nível anormal. Ele mesmo vê que nesse momento talvez o próprio Kawaki nem tenha chances algumas ali contra o Boruto, que bom,
Então, se o Boruto é mais forte que o Kawaki, o Mitsuki se acha então superior ao Kawaki por estar lutando contra o Boruto. Então, é uma certa mentira, né? Pouco de excesso de orgulho de ter se achado um pouquinho aí o Mitsuki, por mais que o Mitsuki seria mais esperto que o Kawaki, então esse é um bom ponto que tornaria ele superior numa luta, já que ele é bem mais frio que o Kawaki, mas ele que vem falando, basicamente é um diálogo gigantesco e totalmente desnecessário em partes, mas ele vendo que ele não pode deixar que o Boruto mate o Kawaki, mesmo que isso custe a sua vida. O Boruto que já basicamente está cansado de todo esse papo, onde significa que basicamente, assim como o Kawaki, o Mitsuki também não é páreo para ele. O que é um fato, e o próprio Boruto não vê sentido aí nessa luta. Só que o Mitsuki vê que mesmo tendo superado o Kawaki, ainda há um outro motivo para ele estar fazendo isso. Ele mesmo decide acabar com tudo isso de uma vez por todas, quando ele libera ali com seu jutsu uma quantidade gigantesca de cobras na direção, basicamente, do Boruto, quando ele vai deixar tudo sair dentro dele, pedindo para que o Boruto não se contenha. O Boruto que não entende muito o que é que o Mitsuki está querendo com tudo isso, mas ele acaba sendo forçado ali a partir para a luta quando o Mitsuki cria vários clones de serpente de si mesmo e avança na direção do Boruto, destruindo em instantes a árvore que o nosso protagonista estava em cima, enquanto ele mesmo percebe que quanto mais melhor para ele, porque mais chakra basicamente o Mitsuki consome, fora o fato de que tem também seu lado ruim, o próprio Boruto percebe isso, que a destruição vai ser tanto quanto grande, então a luta é uma humilhação se tu parar pra pensar tão grande que o Boruto em momento algum ele se preocupa em estar em risco. Porque ele ganha tranquilamente essa luta, o que ele vê é de que, pô, beleza e tal, o cara é forte, mas olha a destruição que ele vai estar causando pro meio ambiente. Então, ele não dá a menor problema, ele não vê o menor problema, basicamente, em uma luta ele sério a sério, mano a mano contra o Mitsuki. Bom, ele nem deve estar lutando a sério o Boruto, porque um Rasengan usa o Rico e já era, basicamente. Se ele acerta, é claro. Mas a gente mesmo vendo ali o Mitsuki compara ali o Boruto por toda essa destruição, pedindo para que ele faça o favor de simplesmente sumir, onde o próprio Boruto meio que concorda, ele pode até ter essa razão, o Mitsuki, mas ele infelizmente ainda tem coisas muito importantes para fazer, e é justamente por isso que ele não pode morrer aqui. Quando ele começa um contra-ataque avançando contra os clones de serpentes do Mitsuki, já pegando ali a espada pelo cabo e simplesmente desembanhando ela imbuída com um jutsu de raio e simplesmente corta todos os clones em um nível absurdamente rápido, como se não fosse nada. Até mesmo um dos clones que tenta apunhalar o Boruto pelas costas é facilmente destruído pelo nosso protagonista, enquanto o Mitsuki, achando que ainda pode ter alguma chance contra o Boruto, que simplesmente começa a preparar um jutsu para cima do seu amigo quando o Mitsuki manda a sua serpente de relâmpago. O Boruto que contra-ataque desfere contra o golpe do Mitsuki uma flecha de raio. Os dois golpes colidem, criando uma cortina de fumaça perfeita para o Boruto simplesmente chegar cara a cara com o Mitsuki e parar a lâmina da sua katana bem rente ao pescoço do seu amigo, que basicamente dá fim a essa luta, onde o próprio Mitsuki, que não tem muito medo de morrer, apenas pedindo se o Mitsuki, se o Boruto realmente quer pôr um fim nisso, que ele dê logo um fim, onde o próprio Boruto começa a ver o quão desesperador e louco se tornou ali a mente
e a vida do Mitsuki, porque ele quer acabar com o Boruto, mas ao mesmo tempo talvez não. Porque é algo que o próprio Mitsuki não entende e o Boruto tenta explicar um pouco melhor. Porque esse é o conflito na realidade que o Mitsuki acredita. O que ele mais acredita, bom, ou pelo menos o que ele mais queria acreditar. Provavelmente a ideia de que o Kawaki é o sol dele, que a vida dele é dedicada puramente ao Kawaki, que não dá a mínima pro Mitsuki. E no fundo, o Mitsuki sabe que tudo que ele tá fazendo, talvez para ele não tenha um pingo de sentido. Só que lembrem-se, o jutsu da Ada, ela altera a mente das pessoas. Pro Mitsuki fazer o que ele tá fazendo, para ele isso daí é tido como correto. Mas lá no fundo, o coração dele, os sentimentos, as emoções dele ainda vão completamente contra isso. Então é um lance importante porque o jutsu da Ada não tem como ser revertido. O que é interessante porque não vai ter uma saída fácil para essa situação do Boruto ser tido como um vilão e tudo mais. As pessoas vão ter de acreditar no Boruto com base nos seus sentimentos, com base no que realmente elas estão pensando e sentindo. Não vai ter nenhum tipo de coisa que vai todo mundo magicamente recuperar a consciência de tudo que aconteceu. Bom, talvez possa se pá ter algum jeito de reverter tudo isso, e provavelmente vai ter, imaginando de tudo que a gente teve de Boruto até agora, mas sendo bem sincero, eu não gostaria que tivesse. Seria uma saída muito fácil para todo esse problema, porque é muito mais interessante você ver e o Boruto vai ter realmente que convencer todo mundo, esperar que os outros acreditem nele. Então, ele basicamente vai ter que refazer relações com muitas outras pessoas com quem ele já tinha algum tipo de relação amigável. E ele mesmo explica ali um pouco mais pro Mitsuki sobre essa questão interna, essa quase crise de identidade no Mitsuki se dá muito por conta do sol que permite ali ele brilhar, que simplesmente é o Kawaki. Só que ele mesmo para e pensa, e se ele simplesmente fosse capaz de brilhar sozinho? Porque legal e tal, a ideia de que ele tem essa certa ligação, inicialmente era com o Boruto, mas por conta do Jutsu Dada e tudo mais, trocaram de papéis, mas ao mesmo tempo é um negócio irritante, porque basicamente ele é tipo um cachorrinho que corre toda hora atrás do Boruto. Sim, eu vou estar falando talvez coisas até pesadas, mas porque eu gosto do Mitsuki. Eu acho os poderes dele da hora, tipo, o plot da ligação dele com o Orochimaru é um negócio tão da hora. Só que ele simplesmente, o Boruto isso, o Boruto aquilo, tipo, eu, principalmente em relação ao desenvolvimento do personagem, que talvez muitas outras pessoas concordem, queriam ver esse desenvolvimento a mais do Mitsuki, não só ele ficar mais forte e tudo mais, mas desenvolvimento como personagem no quesito dele ter uma independência maior. Beleza, o Boruto é importante? É, mas ele não é a coisa mais importante da minha vida, entende? Era isso que eu confesso que gostaria de ver, onde o Shikamaru, ouvindo tudo isso, observa que basicamente o Boruto preferiu falar com o Mitsuki, o que é algo até interessante, já que no meio de um combate ele foi capaz de entender os sentimentos, onde por mais que ele consiga simpatizar com seu oponente, é algo que ele não acredita muito, mas isso funciona por conta da relação dos dois, porque convenhamos, se fosse um completo desconhecido, não teria essa margem para conversa, a não ser que fosse algo extremamente forçado. Então, é algo que o roteiro ajuda basicamente a resolver a situação aqui ao redor. Mas é óbvio que ainda é um lance perigoso pro Boruto, porque o Mitsuki ainda deve tratar ele como inimigo.
o próprio Mitsuki pergunta ali sobre o que é que o Boruto sabe. Ele não precisa entender os pensamentos de um ninguém que acha saber de tudo. E o Boruto que simplesmente poderia acabar com o Mitsuki aí quando ele bem entendesse, só que ele simplesmente decide baixar a katana e baixar também com isso a guarda e deixar basicamente o Mitsuki livre. Porque ele entende até, ou pelo menos sabe um pouco, que o Mitsuki precisa de fato de um sol. E talvez tenha uma outra alternativa para tudo isso que ainda continua a mesma coisa de sempre, que seria basicamente, em vez do Kawaki o Mitsuki voltar a ver o Boruto como seu sol, ele tentando basicamente apelar pro emocional do Mitsuki, que ele sabe que lá no fundo sabe que toda essa realidade que eles estão vivendo tem algo de bem errado em tudo isso. E o próprio Mitsuki acaba não gostando muito desse papo, quando ele basicamente acaba prendendo o Boruto com uma das suas cobras e tem a chance perfeita para matar, desmaiar ou qualquer coisa com o Boruto, utilizando o veneno de uma das cobras dele. Por mais que eu acho que não adiantaria de muita coisa, porque o Boruto fica tranquilo nessa situação, talvez por ele saber que o Mitsuki não vai fazer nada, muito provavelmente, mas o ponto é que ele não entende aí o que é que o Boruto quer dizer com tudo isso. E o Boruto que começa a tentar se explicar um pouco melhor, porque isso aqui é uma conversa extremamente filosófica, é um papo até interessante, você pensar um pouco mais a fundo, mas ao mesmo tempo é meio chato. Porque o próprio Boruto vê que o Mitsuki ficou muito na defensiva. Uma serpente tão sozinha apenas por causa de um único pensamento. E o Mitsuki que tenta sair na vantagem, dizendo que ele pode facilmente acabar com o Boruto, então ele tenta entender por que ele tá tão calmo. E, bom, ele tá calmo porque ele sabe que o Mitsuki não vai fazer nada disso. Porque lá no fundo ele sabe que dentro do Mitsuki o próprio já deveria saber disso. Não é o Kawaki. Ele não é o sol do Mitsuki. E isso não é sobre ele, nunca foi. Ele jamais ali veio e iluminou o Mitsuki. Porque convenhamos, o Kawaki não dá a mínima pro Mitsuki. O Mitsuki que vê isso como algo impossível, mas por mais confuso que seja, essa é a verdade. O próprio Boruto até pergunta se de fato o Mitsuki acredita fielmente no que ele está pensando, de que o Kawaki é o sol dele. Onde ele vê que a única verdade que ele precisa é acreditar apenas em si mesmo, porque ele é o único que pode conhecê-la por completo. E é justamente por isso que o próprio Mitsuki acaba soltando o Boruto. E o Boruto, que não tem intenção nenhuma de matar o Kawaki, é tudo um simples mal entendido ao ver dele, mas é claro, um mal entendido que ele tem de solucionar em algum momento, porque quando existem problemas entre dois irmãos, sempre há uma forma de solucionar. Mesmo que isso seja na pura base da porrada, que bom, convenhamos, só saiam logo na porrada de uma vez. Porque com certeza vai ter um discurso no Jutsu extremamente irritante. Não sei, eu confesso, eu não tenho mais tanta paciência pra esse tipo de coisa. Naruto tinha uns discursos no Jutsu e ainda tem sensacionais. Mas, às vezes, quando era Naruto versus Sasuke, era uma enrolação tão chata. Porque você só simplesmente quer ver caiam na mão e se resolvam de uma vez por todas. Porque vai virar aquele negócio extremamente enrolado. E o próprio Mitsuki, que basicamente mudando completamente de assunto, tentando entender o porquê que o sétimo Hokage teve de morrer. E bom, o Boruto joga na lata para Mitsuki e no Shikamaru ouvirem que ele está vivo e a salvo, também é um ponto muito importante. Não só ele, como também a mãe
do Boruto, a Hinata está viva e a salva. E o Mitsuki vem, pô, ele ouve tudo isso, o Boruto fala todas essas coisas na maior tranquilidade e serenidade. Pô, quem diabos é você? Bom, bom, é a pessoa que costumava ser o sol do Mitsuki, mas agora ele vê que o Mitsuki era alguém que também costumava ser capaz de brilhar por conta própria, que eu não sei onde. Sendo bem sincero, por mais que tenha umas cenas ou outras, mas ele ainda é ridiculamente dependente do Boruto, porque é só você notar. A inversão de papéis só mudou o pensamento, não mudou exatamente tudo. A única coisa que inverteu é que tudo que as pessoas sentiam e sabiam sobre o Boruto foi invertido basicamente com o Kawaki. Ou seja, se o Mitsuki age desesperadamente correndo atrás do Kawaki como se ele fosse o sol, ele continua pensando do mesmo jeito em relação ao Boruto. Então, o amadurecimento dele é quase que zero, o que é meio ridículo, mas o próprio Boruto vê que se o Mitsuki precisar conversar de algo a mais, ele vai estar basicamente aí para ele. Quando ele simplesmente vai embora e toda essa conversa termina e Aino tenta entender um pouco sobre tudo isso quando ela conversa com o Shikamaru sobre o fato de será que o Boruto realmente estava falando sério? Naruto realmente está vivo? Porque é um ponto que talvez seja uma das maiores falhas de Boruto, porque Boruto to Blue Vortex é muito superior ao Next Generation. Mas você para e pensa. O Sasuke some, o Naruto e a Hinata são dados como mortos. E cadê Sakura? Cadê Gaara? Cadê os amigos do Naruto no geral? A família do Sasuke? Tipo, sumiram. Tipo, passaram-se 3 anos e o pessoal age naturalmente e aceitou. Tipo, é meio ridículo isso daí, porque você para e pensa que também tem outro ponto muito importante, que acaba aqui sendo um pouquinho mais bem explicado nesse capítulo, porque beleza, as memórias em si foram alteradas, as percepções e tudo mais sobre os personagens. Só que não é só você ir lá na casa do Boruto e, sei lá, encontrar simplesmente uma certidão de nascimento dele ou algo desse tipo, ou fotos com o Boruto bebê, com o pai e a mãe dele, né? Tipo, o negócio tranquilamente seria resolvido. Só que aí vem uma parada interessante. Porque por mais que todo mundo descubra a verdade, o jutsu ali da Ada vai continuar ativo sobre todo mundo. Ou seja, por mais que eles descubram a verdade, eles vão esquecer de tudo. A não ser que eles definitivamente acreditem que o que o Boruto tá falando, ou o que eles viram de verdade sobre Boruto e Kawaki, eles acreditem nisso verdadeiramente. O que é uma saída muito interessante para esse problema, que é a coisa mais óbvia que todo mundo percebe, enquanto a Ada e o Daemon encontrando o Kawaki, que basicamente recobra a consciência, querendo saber onde que tá basicamente ali o Mitsuki, enquanto a conversa de Shikamaru e Boruto continua. O próprio Shikamaru vendo basicamente que as memórias de todas as pessoas foram alteradas pela onipotência da Ada conforme os desejos do Kawaki. E basicamente é isso. Em resumo de toda a ópera, é isso. E o próprio Boruto percebe que não importa o que eles saibam sobre a onipotência, sobre a verdade, de que na verdade eles foram trocados de papéis, eles de qualquer forma vão esquecer. Tudo
que o Boruto tá conversando com o Shikamaru não é a primeira vez que ele falou, não é a primeira vez que o Shikamaru quis detalhes da onipotência, não é a primeira vez que eles tiveram essa reunião. Essa história já se repetiu várias e várias vezes. O conceito da onipotência não fica na mente de nenhuma pessoa, nunca. Quanto mais o tempo passa, por mais que eles descubram a verdade, mais eles vão se esquecer de tudo isso. Isso é parte do efeito, basicamente, da onipotência. E o Kawaki distorceu ali os fatos sem motivo. É uma certa discussão interessante, mas o ponto é que o Boruto só precisa que o Shikamaru acredite verdadeiramente nele. Afinal, eles chegaram ali a esse ponto inteiro por pura sorte, onde o próprio Shikamaru fica curioso se eles poderiam reverter tudo ao normal e não. Todas as memórias reescritas a partir de agora são reais para todas essas pessoas. Além disso, que mesmo que desse o conflito entre Kawaki e Boruto continuaria. Fora que também tem a questão ali do Naruto e também ali da Hinata. Ele que percebe que por mais que o Kawaki tenha feito muitas burradas, ele tá selando o Naruto e a Hinata para protegê-los. Mas se ele realmente fez isso é porque ele de fato se importa com os dois e... Óbvio, é uma medida extremamente desesperada e super protetora? Sim. Realmente é um lance que você para e pensa, ao mesmo tempo não faz muito sentido. Porque eles estarem selados, eles vão morrer? Não. Mas eles estarem lá é simplesmente como se ninguém mais se lembrasse de fato de muita coisa. Eles simplesmente estão lá e pronto, e o Kawaki vai continuar, tipo... Para e pensa, porque beleza, ele selou Naruto e Hinata, mas o que ele vai fazer depois? Naruto e Hinata vão continuar lá selados para sempre, porque todo mundo acredita que eles estão mortos. Tipo, se ele simplesmente sacrificou a vida inteira que os dois poderiam viver por conta de um plano completamente sem pé nem cabeça, quando tu para pra pensar, porque se ele... eu quero desselar os dois para eles voltarem a viver, todo mundo vai descobrir que o Kawaki esteve mentindo o tempo inteiro, então... É um plano meio imbecil. E o Shikamaru que até vem e bota um ponto bem interessante, porque ele percebe que se ele tivesse aí na posição do Boruto nesse exato momento, ele simplesmente iria ali até o Naruto resgatar ele, depois simplesmente mataria o Kawaki. Por mais que a gente saiba que o Boruto nunca vai fazer isso, porque ele vê-se como diferente do Kawaki, porque ele quer simplesmente resolver tudo no diálogo e a gente só vai seguir em frente para ver como as coisas vão continuar daqui para frente. De fato, a gente tem-se essas dúvidas, porque como é que os dois vão resolver tudo isso? Como é que as coisas vão seguir de fato daqui pra frente? Porque o próprio Shikamaru pensa mais a fundo se de fato essa influência da onipotência for real, o Boruto é inocente. E ele mesmo agora começa a perceber que, sendo assim, ele não vai agir contra o Boruto, mas, bom, o Shikamaru é o Hokage, então ele não pode simplesmente revelar isso para todo mundo como se nada tivesse acontecido, porque de qualquer jeito o Boruto ainda vai ser seguido, porque é aquela ideia. Todo mundo pensa a mesma coisa. Tu e apenas tu começa a pensar diferente. Quem que vai ser o errado? Né? É uma resposta bem óbvia. E o Boruto que percebe que depois de tudo isso que ele já passou, essa situação é mais do que suficiente. Quando a gente muda de cenário, vendo basicamente o Jura
lendo uma penca de livros, observando quão estranho é o nosso mundo. Afinal, quanto mais conhecimento você adquire, mais dúvidas surgem, e supõe-se que o conhecimento é justamente isso, porque quanto mais a gente se torna consciente das coisas e mais a gente sabe das coisas, a gente só vê o quão ignorantes nós somos, o que é algo triste, mas ao mesmo tempo interessante. O próprio Jura observa que, embora ele já tivesse uma vaga noção sobre tudo isso, cada livro que ele está lendo, nenhum deles encontra a resposta que ele tanto procura. E é justamente por isso que ele se pergunta: será que eu conseguirei isso ao encontrar Naruto Uzumaki? Então, teríamos Jura se dirigindo talvez para a Vila da Folha, quiçá? Bom, muito provavelmente. Na verdade, sim, porque isso já meio que aconteceu, já que os capítulos e tudo mais já foram lançados. E vai render umas cenas extremamente da hora. Mas tudo isso e muito mais já não é algo que a gente vai continuar a comentar aqui nesse vídeo. Eu espero que tenham gostado, é claro. E que justamente por isso deixem like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito obrigado por tudo mesmo. Vejo vocês então no próximo vídeo. Falou, valeu e fui.